Olá, hoje a gente vai analisar uma história que parece, assim, um paradoxo. É a história de como a prosperidade pode acabar virando uma armadilha. Uhum. A gente vai falar de uma nação que tinha tudo para dar certo, mas que, de alguma forma, apodreceu por dentro. E para entender essa dinâmica, vamos mergulhar num capítulo da Bíblia, Oséias 10, usando uma série de comentários, de análises do site Reavivados por Sua Palavra. Sim, de autores como o Hebertot Armi, a Rosana Barros. Exato. E o nosso objetivo aqui é decifrar como que uma bênção pode virar uma maldição e, claro, o que isso pode nos dizer hoje. É uma ótima forma de colocar a questão. O profeta Oséias, ele usa uma linguagem muito visceral, sabe? E o comentário do Hebertot Armi já começa destacando a grande metáfora do livro todo, que é a própria vida do profeta. A história pessoal dele, né? Isso. A traição da esposa dele, a Gomer, é usada como um espelho para a traição de Israel com Deus. É como se Deus estivesse dizendo: olha, vejam o que eu estou sentindo em escala nacional através da dor pessoal desse homem. Que forte. A infidelidade no casamento se torna o símbolo da prostituição espiritual da nação. Exatamente. Ok, vamos desvendar isso então. O ponto de partida que me pareceu mais curioso nas fontes é justamente esse da prosperidade, porque a gente tende a pensar que riqueza, sucesso são sinais de aprovação, de que está tudo bem. Sim, é o pensamento mais comum. Mas para Israel foi o contrário. O Armite aponta que quanto mais próspero Israel ficava, mais se distanciava da fonte dessa prosperidade. Os recursos que deveriam servir para honrar a Deus acabaram sendo desviados, sabe? Para eles mesmos, para o luxo e, pior, para financiar religiões falsas. Exatamente. A prosperidade virou um combustível para a idolatria. E isso nos leva direto ao diagnóstico que o profeta faz ali no versículo 2. O problema de Israel era um coração dividido. Dividido. Eles não abandonaram Deus completamente. Pelo menos não no discurso. Eles queriam os dois mundos. Queriam o Deus que os libertou, mas também queriam os ídolos dos povos vizinhos, que representavam poder, fertilidade. Segurança militar. Queriam tudo, né? Queriam tudo, né? Queriam Deus e tudo mais que o mundo oferecia. O resultado, claro, é que essa duplicidade anula a lealdade. É a definição de sincretismo religioso. Uma mistura que, no fim, não tem identidade nenhuma. E um coração dividido não afeta só a vida espiritual, imagino. De jeito nenhum. Esse tipo de falsidade interna acaba vazando para todas as áreas da vida. Um dos comentários aponta que essa hipocrisia gerou uma sociedade baseada em promessas vazias e acordos desonestos. A confiança é destruída. Exato, a base de tudo. E isso me leva a uma imagem que eu achei, nossa, chocante. Um dos textos descreve a justiça da época de um jeito muito gráfico. Sim, é uma das metáforas mais poderosas do capítulo. A justiça, que deveria ser como o trigo, sabe? Algo que nutre e sustenta a nação. Certo. Ela é descrita como uma erva venenosa brotando nos campos. Erva venenosa. Pense na cena. O agricultor prepara a terra, ara os sulcos para plantar o que vai alimentar a família, mas o que cresce ali é veneno. A estrutura da sociedade, os tribunais, os acordos, tudo que deveria produzir ordem, estava, na verdade, envenenando o povo. Mostra uma corrupção sistêmica, então. Não era um caso isolado. Não, era algo que infestava tudo. E esse veneno na sociedade tinha uma fonte, uma causa raiz. A corrupção não surgiu do nada. Onde eles estavam errando na parte espiritual para causar todo esse problema social? As fontes falam muito de um ídolo específico, não é? Sim, o foco principal era o bezerro de ouro em Bet-Aven, que na verdade é um nome de desprezo para a cidade de Betel. Ah, entendi. E a análise da Rosana Barros dá um contexto histórico que é fundamental para a gente entender o cinismo por trás disso. Esse bezerro não surgiu de uma crise de fé espontânea. Não, foi uma estratégia política. Séculos antes, o rei Jeroboão, com medo de perder o poder, proibiu o povo do reino dele de ir adorar em Jerusalém no reino rival. E para resolver o problema, ele mandou fazer 2 bezerros de ouro e disse: pronto, estes são os deuses de vocês, não precisam mais ir longe. Peraí, então o problema todo começou por uma jogada política. Não foi uma crise de fé genuína.
mas para evitar que o povo viajasse para o reino vizinho e, quem sabe, mudasse de lealdade. Exatamente isso. Nossa, isso é de um cinismo impressionante. É a religião usada como uma ferramenta de controle do Estado. Totalmente. E Oséias anuncia que essa idolatria de longa data, nascida da conveniência, teria consequências muito concretas. O comentário do Yoshitaka Kobayashi detalha a ironia trágica do que estava por vir. O povo e os sacerdotes que tinham tanto orgulho daquele bezerro chorariam por ele. Por quê? Porque na invasão da Assíria, o ídolo seria levado embora como um simples troféu de guerra. A fonte do orgulho nacional se tornaria a prova pública da humilhação deles. E não é só o ídolo que era frágil. A liderança política também. Eu achei fantástica a imagem que um dos comentários usa para descrever o rei. O versículo 7 diz que o rei de Samaria será como lasca de madeira boiando na água. Tanto poder, mas na primeira crise, na primeira correnteza, são levados sem controle nenhum à deriva. É a imagem da impotência total. Toda a confiança que o povo colocava no rei, nas alianças, era inútil. E o resultado disso para as pessoas comuns seria um sofrimento inimaginável. O texto do Kobayashi destaca o versículo 8, que descreve o nível de desespero do povo durante o cerco da capital, Samaria. Que durou 3 anos, né? 3 anos. As pessoas chegariam a um ponto de agonia tão extremo que gritariam para as montanhas e colinas caírem sobre elas. Nossa, que imagem pesada. Chegar a esse ponto de desespero é algo difícil até de imaginar. É, o desejo de ser aniquilado só para parar de sofrer. E essa queda toda, esse colapso, foi algo repentino ou foi um processo longo? As fontes dão a entender que não foi um erro de um dia para o outro. De jeito nenhum. O Heber Toth Armi ressalta exatamente isso. O profeta faz questão de dizer que a rebelião de Israel vinha desde os dias de Gibeá. Gibeá. Ele está se referindo a um evento terrível que aconteceu centenas de anos antes, no tempo do livro de Juízes. Ah, sim. Ou seja, ele está dizendo, isso não é novo. Vocês têm um histórico, um padrão de comportamento corrupto que nunca foi resolvido de verdade. Era um problema crônico. E qual é a importância de Gibeá? Por que trazer essa história antiga de volta? O comentário de Kobayashi explica essa conexão de forma brilhante. No passado, a cidade de Gibeá cometeu um crime tão horrível que as outras tribos de Israel se uniram para puni-la severamente. Certo. Agora, Oséias cria um paralelo. Assim como Gibeá foi julgada pelos seus irmãos, agora todo o reino do norte seria julgado, só que dessa vez o instrumento da punição seria uma força externa e brutal, o Império Assírio. A história se repetindo, mas numa escala muito maior. Exato. Então, eles estavam num ciclo de pecado há muito tempo. Mas, como era a vida deles no dia a dia, antes de tudo desmoronar? Eles sentiam que estavam à beira do abismo ou a vida parecia boa? Essa é a grande ironia. E o texto usa outra metáfora do campo para descrever isso. O versículo 11 diz que Efraim é uma bezerra domada que gostava de trilhar. Parece algo positivo à primeira vista. Parece. Mas o comentário bíblico adventista explica o que isso significava. A bezerra que trilhava o cereal, ou seja, que andava em círculos sobre o grão para separar da palha, tinha o trabalho mais fácil. A lei de Moisés até proibia que se colocasse uma mordaça nela, então ela podia comer enquanto trabalhava. Ah, entendi. Então era um trabalho com recompensa imediata, quase um luxo. Eles trabalhavam, mas já usufruíam do fruto ali mesmo. Exato. Israel vivia assim, uma vida confortável, próspera, na terra prometida. O problema é que, em vez de essa vida boa gerar gratidão, gerou arrogância. Autossuficiência. Autossuficiência. Eles se acostumaram tanto com a bênção que esqueceram quem a concedeu. E aí a metáfora muda drasticamente. Deus diz que vai colocar um jugo no pescoço dessa novilha. O trabalho fácil acabou. Acabou. Agora viria o trabalho pesado de arar a terra, sob o domínio de outra nação. A bênção mal utilizada se tornou prelúdio da escravidão. Em meio a todo esse diagnóstico sombrio, a esse anúncio de destruição, existia alguma porta de saída?
Alguma esperança? Sim, e é aqui que o capítulo dá uma virada. No meio do julgamento, surge um chamado à ação, uma última chance. No versículo 12, o profeta clama: arai para vós o campo de Pouzil. Campo de Pouzil, uma terra que não foi cultivada, né? Isso, uma terra que ficou de lado, dura, seca, improdutiva. É uma ordem para quebrar essa dureza do coração. E a Rosana de Arros, no comentário dela, estrutura isso de um jeito muito claro, contrastando 2 métodos de vida. 2 métodos. Gosto disso. Fica mais fácil de entender. Quais seriam eles? De um lado, o que ela chama de método de Deus. É um convite. Semeiem para si injustiça. Colham segundo a misericórdia. E o mais importante, busquem o Senhor. É um ciclo positivo. Sim, a ação correta leva a um resultado abençoado e tudo sustentado pela busca por Deus. Do outro lado, o método do homem, que era o que Israel praticava. Arrateastes a malícia, colhestes a perversidade. E a raiz desse método? A confiança na própria força, nos seus exércitos, nas suas alianças. É um ciclo que se fecha em si mesmo e termina em desastre. E a Rosana Barros faz uma observação que é, assim, um verdadeiro tapa na cara, né? Sim. Ela lembra que essas advertências não eram para povos distantes, que nunca ouviram falar de Deus, eram para a nação escolhida. A crítica era para dentro de casa. Exatamente. Ela compara Israel com a igreja de Laodiceia do Apocalipse. Uma comunidade que se via como rica, abastada, mas que, na visão de Deus, era miserável, pobre, cega e nua. O status de povo escolhido, em vez de gerar humildade, gerou uma soberba. Uma soberba que o cegou. Eles achavam que estavam bem, mas estavam à beira do colapso. O que leva à conclusão dela de que pertencer a esse povo não é só um título, uma identidade. Não, é algo mais profundo. Ela usa a palavra cidadania. Ser do povo de Deus é entender que sua cidadania principal não é deste mundo. Entendi. É viver aqui com os valores da pátria celeste, como ela diz. E isso implica uma busca constante. Como o versículo termina, buscai ao Senhor até que Ele venha. Não é um ato único, mas uma postura de vida. Fazendo uma síntese de tudo isso, o que Oséias 10 nos deixa é um aviso muito claro sobre os perigos de uma vida dividida. O perigo de uma prosperidade que, em vez de nos aproximar de um propósito maior, nos torna autossuficientes. E a linguagem do campo, de arar, semear e colher, torna essa mensagem universal. Sem dúvida, todos os comentários convergem para esse ponto. O capítulo inteiro é uma grande escolha entre 2 formas de agricultura espiritual. Você pode semear justiça e buscar misericórdia, sabendo que a colheita vem de uma fonte maior. Ou você pode arar a malícia, confiar na sua própria força, e o texto é bem direto sobre o resultado. Você vai comer o fruto da mentira. A colheita é inevitável e corresponde exatamente ao que foi plantado. Isso deixa uma pergunta no ar, que vai muito além da história de Israel. Se as nossas ações de hoje, individuais e como sociedade, são as sementes que estamos plantando, que tipo de colheita a gente está preparando? Bom, a pergunta. Quando a gente olha para a nossa cultura, para a nossa política, para a nossa vida, estamos cultivando um campo de justiça ou um de perversidade? E até que ponto a nossa confiança imensa na nossa própria força, na tecnologia, nas estratégias, não está nos fazendo comer aos poucos o fruto amargo da mentira? Fica aí a reflexão.